Nós estamos de volta com a entrevista com o candidato Jair Pedro, candidato ao governo do estado pelo PSTU, que é o nosso convidado de hoje. Dando sequência às entrevistas que nós estamos fazendo até o próximo dia 30, né, limite aí da lei eleitoral, depois vem o período do silêncio e no dia 3, o grande dia da democracia, dia da eleição, nós vamos escolher os candidatos, os nossos candidatos a deputado estadual, federal, governador, senador, presidente da República, uma eleição importantíssima que pode de fato mudar as nossas vidas. E é preciso que a gente conheça as propostas de todos os candidatos, de cada um deles, para que a gente não fique omisso nesse processo. Vamos apresentar agora os representantes das organizações não governamentais, que foram convidadas para fazer perguntas para o Jair Pedro. Convidamos o Carlinhos Afoxé, da Associação Carnavalesca de Olinda, que confirmou a presença, mas por algum motivo ele não veio. Então a gente pede desculpa por não poder ter aqui o Carlinhos, que vai fazer perguntas para o Jair Pedro. Mas estão conosco para fazer perguntas o Marcos Quirino, que é da Federação de Moradores de Coabs e similares do estado de Pernambuco, FEMOCOAB, né? Também o Wallace de Melo, representante do Centro de Juventude e Desenvolvimento e Cidadania, SEJU. Eu vou pedir para que vocês falem um pouco da atividade da representação de vocês e logo em seguida façam uma pergunta. Começo lá com o Marcos Quirino. Boa noite, Marcos. Boa noite, Pedro Paulo. Boa noite, telespectadores e os nossos aqui camaradas que foram convidados também, universitários e jornalistas. Eu faço primeiro em nome da federação, né, que nós temos na Avenida Guararapes a sede da FEMOCOAB, e nós temos uma direção recentemente eleita de associação, Conselho de Moradores, Centro Comunitários de todo o estado de Pernambuco. Tem diretores desde Recife ao interior do estado, até Petrolina, né, Caruaru, tal. Tem uma amplitude dessa direção da nova federação da FEMOCOAB. E eu faço também, assim, em nome da FEMOCOAB, a Sensip também, que é o Centro de Promoção, na qual faço parte como vice-presidente dessas instituições. Eu gostaria de frisar e perguntar ao Jair Pedro, né, o candidato, em relação aos governos que passam no estado de Pernambuco. Eles têm uma preocupação muito grande de ampliação, de expansão da linha de metrô. Se falou aqui em transporte, mas o transporte é tão amplo, as dificuldades também tão grandes dentro do estado, do interior. A gente percebe que Ribeirão, além da catástrofe da questão de água, aquela região como Palmares, etc., também tem a questão do transporte, dos universitários, que de vez em quando pegam um transporte de péssima qualidade e há acidentes terríveis, como já aconteceu, né, naquela região. Em relação à expansão desse transporte, né, que a gente também tem a área norte e nunca se pensam nessa questão de ampliar a linha do metrô para a área norte, tudo é para a área sul da região metropolitana, não é isso? Essa questão. Candidato? Então, Marcos, essa é uma proposta nossa de melhorar, inclusive em relação a esse transporte do interior, Ribeirão, não só Ribeirão, Nazaré, até Petrolina, a gente está vendo esses transportes, não só na saúde, mas na educação. Nós queremos estimular a formação dessas pessoas no local, inclusive para impedir que os prefeitos utilizem esse mecanismo, botam um carro sem manutenção, a gente sabe disso, colocando em risco uma série de estudantes. E a gente vê de vez em quando um acidente acontecendo. Então a gente quer investir pesado em universidades públicas aqui no estado, além da UPE, que está tendo a sua extensão, mas eu quero expandir isso, mas com qualidade, porque o governo do estado, isso é uma denúncia do Sindicato dos Professores da UPE, está expandindo as universidades para o interior, sem qualidade, sem profissionais, para dar conta das suas atribuições, da missão que essa universidade, essa faculdade vai ter. Então a gente quer fixar esse aluno do interior no interior. E se ele tiver que vir para a capital, vamos dar toda a condição a esse aluno para que ele tenha efetivamente seu estudo, não com o sacrifício que é hoje. A maior parte do investimento em educação é feita pelas famílias, quando elas já pagam o imposto. Então o Estado tem que assumir essa responsabilidade, né? A gente está vendo agora a briga
grande, né, para que haja condições de transporte no estado de Pernambuco. Nós queremos ampliar de fato o metrô para todos os lados, é uma alternativa. Tem aí uma discussão agora do trem-bala, mas é um trem-bala por causa da cidade da Copa, por causa da Copa do Mundo, certo? Mas poderia estar pensando como alternativa de atendimento da demanda e da necessidade de transporte da população. Isso é possível. Wallace Melo. Wallace, pode falar. Boa noite, faço parte do Centro de Juventude, que atua com jovens de 15 a 29 anos no estado de Pernambuco, instigando a formação política e a cidadania, né? Bem, e sobre juventude, candidato, nós temos um estado que contemplou a população jovem com a Secretaria Especial de Juventude e Emprego, entregou em 2008 um plano estadual de juventude, temos um conselho estadual e também tivemos a maior conferência estadual do país. Isso aí cristalizou bastante as políticas públicas de juventude como uma tarefa do Estado. Então, como o candidato Jair Pedro, se eleito, vai trabalhar com as políticas públicas de juventude, tendo em vista a sua plataforma de governo? Então, Wallace, essa é uma questão fundamental para nós, que mexe também com o controle. Qual é a diferença? Nós não vamos criar secretarias no nosso governo, nós vamos ampliar os conselhos que ficarão sob controle da juventude com as comunidades, com a população dentro desse conselho. E vamos tirar toda e qualquer representação institucional. Por quê? Porque queremos que a juventude decida os caminhos que ela tem que seguir. E queremos que a juventude tenha o orçamento do Estado sob sua disposição. O que é que acontece hoje? A maioria das secretarias que são criadas para a juventude, para as mulheres, para os negros e negras, para o movimento LGBT, são secretarias esvaziadas de orçamento. O governo cria todo um mecanismo, cria conselhos, cria uma secretaria, mas efetivamente não dá condição para que você decida sobre as políticas. E só vai decidir quando você tiver grana na sua mão. Então, por exemplo, a CEPIR, que é a Secretaria de Igualdade Racial, não tem verba disponível. Como é que você vai fazer uma política de combate ao racismo quando você não tem verba para fazer esse combate? Temos que dar condição efetiva. E aí nós queremos ampliar esse conselho, transformá-lo num conselho popular da juventude e que a juventude controle 100% das verbas, certo? E defina qual é a política. Não cabe ao governador interferir nisso, cabe a ele cumprir na qualidade de representante desse setor. O que é o contrário hoje. Hoje você não tem as verbas do Estado à sua disposição. Nós estamos com enquete e eu quero fazer um convite para você. Você pode participar de duas formas votando, né? Tanto pelo telefone como no nosso portal na internet. O telefone, você liga o 3207-0121, vai lá na opção 4, tecla 4, né? E você vai ver a relação de senadores, candidatos e governadores candidatos. Você escolhe o seu, vota, né? E pode também conferir o resultado instantaneamente. A mesma coisa no nosso portal, www.tvnova.tv.br. Tem lá uma caixinha Eleições 2010, na parte, você vai passar o cronograma, lá embaixo você tem o voto, tanto para senador como para governador, você vota, né? E pode conferir também os resultados. É uma enquete com resultado instantâneo que nós vamos, no final, no dia 30, nós vamos divulgar aqui no programa o resultado da votação e da participação de vocês. Então eu quero convidar todos vocês para participar e votar nos seus candidatos prediletos, candidatos, os telespectadores da TV Nova, os que estão dando entrevista aqui, que estão participando das entrevistas, abrindo seu coração, dizendo o que pretendem fazer, caso eleito, né, ao pleito nesta eleição que estão disputando aí. Então, vocês estão convidados. Vamos à última rodada de perguntas. Mais uma vez, lá o nosso o Marcos Quirino. Você, Marcos. Eu gostaria de saber com o Jair Pedro, em relação à questão da política para o meio ambiente, né? Uma vez que nós percebemos que em relação ao descontrole ambiental, né? A questão também da situação da Mata Sul, né? Essas enchentes, não só lá, como também Goiânia já passou por essa situação, que é uma área norte do interior do estado.
E tem regiões que são frios e de repente houve muito aquecimento, muito quentura. Então, queria saber a proposta assim, em relação à política de meio ambiente para o nosso